Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, apenas o versículo 12 e 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, apenas o versículo 12 e o versículo 13. Primeiro livro de Samuel, 16, 12 e 13. Diz assim: Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Queridos, até então, até aqui, Davi era uma pessoa que vivia no anonimato. Ninguém sabia que era Davi. Davi não fazia a menor diferença na vida de Israel. E pelo que a gente vê, se você ler o texto antes, capítulo 16, você vai ver que Davi não fazia diferença nem na própria família dele. Davi não fazia diferença nem na própria família dele. O povo tinha se reunido, os irmãos tinham se reunido para almoçar na presença de Samuel, que Davi tinha sido esquecido. E aí, queridos, começam a passar os filhos de Jessé. A missão de Samuel era escolher um deles para o novo rei de Israel, que seria o rei segundo a vontade de Deus. O primeiro rei, Saul, escolhido pelo povo. Agora não. Quem iria escolher o rei era Deus. E começam a passar as pessoas, os meninos, os filhos de Jessé. Quando Samuel bate o primeiro olho no homem mais formoso da família, ele falou: é esse. Ele falou: não é esse. Não é esse. Eu tenho rejeitado, porque eu conheço o seu coração. E aí passam os seus filhos, Jessé não comenta mais nada, e Samuel fica em dúvida e fala: acabaram-se os mancebos? Aí Jessé fala: tem um. E manda chamá-lo. Só iremos nos assentar quando ele vier. E vem Davi, e assim que Davi entra, a aparência dele é uma aparência agradável, e Deus fala: unge que é este. Samuel unge a Davi, e a Bíblia diz que daquele momento em diante, o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. E, queridos, é a partir daí que eu quero estar trazendo uma palavra aos nossos corações. Eu quero falar hoje sobre, não sobre Davi, propriamente dito, mas eu quero falar sobre isso, a unção. O tema do sermão dessa noite é a unção. A hora que Deus passa a fazer algo na sua vida, a hora do momento que Deus coloca algo sobre a sua vida, coloca uma determinação sobre a sua vida, algo que Deus coloca sobre você como uma grande responsabilidade. E, queridos, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês sobre a unção, primeira coisa, que é uma escolha livre de Deus. Pode observar, queridos, que no texto, no contexto, Samuel é traído pela aparência. O pai de Davi jamais Jessé pensou que seria Davi. E ele apresenta os 7 primeiros, não são eles. Samuel se engana pela aparência de alguém. E aí, queridos, quando chega Davi, Deus fala: é este. A primeira coisa, queridos, que eu vejo sobre a unção é uma escolha de Deus. Deus não unge a pessoa porque a pessoa pediu. Deus não unge a pessoa porque alguém indicou. Não, querido. A unção é uma escolha livre de Deus. É um ato soberano de Deus. Deus decide: fulano eu vou ungí-lo. Fulano eu vou colocar sobre ele uma unção. É Deus que escolhe. A primeira coisa, queridos, que eu quero que a gente grave na nossa mente, que a unção é uma escolha divina. Não sou eu que me prontifico, não sou eu que me ofereço para ser ungido. É Deus que, no seu infinito amor, na sua grande sabedoria, no seu decreto, ele fala: olha, fulano vai ser ungido, fulana vai ser ungida. A unção é uma escolha divina. A segunda coisa, querido, que nós podemos perceber nítido no texto é que a unção traz o Espírito Santo. Mas é lógico, mas eu quero enfatizar. A unção traz o Espírito Santo. Diz que quando Samuel unge a Davi no meio dos seus irmãos, daquele dia em diante, o Espírito Santo se apoderou de Davi. O Espírito Santo passou a ser parte da vida de Davi. E o que é ser ungido com a presença do Espírito Santo? O que o Espírito Santo traz? Primeira coisa, querido, o Espírito Santo traz capacidade.
Aquilo que você não podia, aquilo que você não sabia, aquilo que você não conseguia, por causa do Espírito Santo, você passa a fazer, passa a ser. A unção traz o Espírito Santo, e o Espírito Santo, por sua vez, traz capacidade. Você não sabia, você nem sabia como começar, você nem imaginava, e agora você faz. Agora você canta, agora você prega, agora você visita, agora você aconselha, agora você, única casal, é capacidade. A unção traz o Espírito Santo, que além de trazer capacidade, traz poder. Literalmente, é a palavra dinamis, aquele poder, explosão, aquele poder de força. O Espírito Santo, quando vem sobre alguém, passa a ter poder a pessoa. Não é ilusionismo, não é uma máscara que faz de conta que cura, não, meu querido. A pessoa que é ungida, ela tem poder para curar, ela tem poder para libertar, ela tem poder para pregar, ela tem poder para persuadir. Eu lembro agora, abro um parênteses aqui, quando Paulo vai pregar ao rei Agripa, chega uma hora que o rei Agripa fala com Paulo: Paulo, por pouco não me persuades a ser cristão. O cristão, queridos, é bom de lábia, é ou não é? Quando você vai falar de Jesus, então, você passa uma ideia de Jesus que todo mundo quer Jesus, e isso é fruto do poder do Espírito Santo. O cristão tem poder para fazer Satanás correr na vida de qualquer um. O cristão tem poder para desfazer a obra do diabo. A unção é uma escolha livre de Deus. A unção traz o Espírito Santo que nos capacita, que nos dá poder. Mas uma coisa interessante, queridos, que o Espírito Santo faz, e faz muito bem, ele usa as habilidades que nós já temos. Davi, queridos, ele era um excelente tocador de harpa. O Espírito Santo usou. Davi era um excelente, a tribo de Davi, diz a Bíblia, que o belamita ele conseguia acertar um fio de cabelo com uma pedra com uma distância assustadora. Queridos, um fio de cabelo, para eu ver um fio de cabelo onde está ali, o carro onde for, já é difícil. Eu acertar com uma pedra mais ainda. Mas, querido, o Espírito Santo, ele vem e usa as habilidades que nós temos. Tudo que você aprende na vida tem uma finalidade de Deus usar depois. Não ignore, qualquer oportunidade que você tiver para aprender, aprenda. Porque um dia Deus vai usar essa habilidade para você. Então, queridos, a unção é uma escolha divina. Deus escolhe quem Ele quer, quando Ele quer e para aquilo que Ele quer. A unção, quando vem, a unção traz o Espírito Santo. E esse Espírito Santo ele nos capacita. Aquilo que a gente não sabia, não tinha noção de que passa a fazer. Passamos a ter condições de fazer. Além dessa capacidade, é um texto, uma frase muito usada na internet, nos caminhões. Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. É isso que o Espírito Santo faz. Ele capacita. Na época do Pentecoste, ele fez um pescador ganhar 5.000 almas. Ele fez pescadores poder de frente com reis. Ele fez profetas poder de frente com reis. Ele fez boiadeiro, aquele homem que cuidava de gado, comandar e abalar toda uma nação. É a capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá poder sobrenatural. Poder que vem de Deus. O Espírito Santo usa as nossas habilidades. A unção é uma escolha divina. A unção traz o Espírito Santo. E a unção, querido, é interessante. A unção, depois que você recebe a unção, ela cria oportunidades. Queridos, Davi, depois que foi ungido, as portas se escancararam para Davi. Quer ver a primeira coisa que aconteceu? Davi, olha que coisa bonita. Para de tocar para a ovelha e vai tocar para quem? Para o rei. O rei começou a ser atormentado por um demônio, por um espírito maligno, e alguém falou: olha, tem que trazer alguém que toca harpa para afastar isso. Imediatamente, Davi foi citado: olha, tem um de boa aparência, fala pouco, e Deus é com ele. Chama. Sempre que o espírito mal se apoderava, se aproximava de Davi, de Saul, Davi tocava e o espírito ia embora. Queridos, olha a oportunidade do pasto ao palácio. Já foi uma oportunidade por causa do Espírito Santo. Do Espírito Santo usando a habilidade de tocar. Aí não parou por aí não, queridos. A outra oportunidade que Davi teve foi quando ele foi levar o pão, o queijo que vocês vão na guerra. Ele se confronta com Golias. Uma oportunidade de uma grande guerra. Queridos, antes Davi tinha a oportunidade de defender as ovelhas. Agora Davi ia defender Israel. O Espírito Santo cria oportunidade. Mas não parou por aí não, queridos. Até então, a gente nunca tinha ouvido falar dos amigos de Davi. Nunca
tinha ouvido falar. Você já tinha ouvido falar do amigo de Davi? Não. E aí, por causa da unção, o primeiro amigo que Davi faz, nada mais, nada menos, é um príncipe, Jonatas. Era um príncipe. Davi cria uma amizade com um príncipe. É oportunidade de entrar no palácio, oportunidade de defender Israel, oportunidade de ter um grande amigo. Queridos, antes Davi não liderava nem os irmãos dele, ele era o caçula. Por causa da unção, Davi entra numa caverna, 400 homens seguem a Davi, e ali Davi é feito líder. Não era o mais forte, não era o mais alto, sob circunstância nenhuma, não era o mais habilidoso, mas se tornou líder. Queridos, a unção é uma escolha divina. A unção traz o Espírito Santo. A unção cria oportunidades. Quando Deus unge alguém, Ele unge e abre porta. Deus unge e abre porta. Deus unge e abre porta. Porque a unção traz oportunidade. Mas, querido, outra coisa que eu vejo, por causa dessa unção, foi uma escolha de Deus. Foi trazido o Espírito Santo sobre Davi. Criou oportunidades que jamais Davi sequer sonhou. Davi jamais sonhou sobre isso. Mas o Espírito Santo também, ele eleva o nosso nível de vida. Quando eu sou ungido, a minha vida sai de um patamar natural e começa a viver um sobrenatural. O nível da minha vida é levantado. Eu paro de ser como qualquer outro ser humano e começo a desfrutar de uma qualidade de vida sobrenatural. Sabe como isso é expresso? Sabe como que essa elevação de nível de vida acontece? Primeira coisa, queridos, os desafios são superiores. Antes de Deus, às vezes o desafio é continuar vivo. Está desafiando. O desafio, depois que você tem a presença de Deus na sua vida, os desafios são superiores. Quais eram os desafios de Davi antes? Era defender o rebanho. Era afastar urso e afastar lobo do rebanho. Agora, o desafio de Davi era afastar demônio da vida de um rei. Os desafios se tornam maiores. Quando vem a unção, eleva-se o nosso nível da nossa vida e os desafios se tornam maiores. E esse elevar, queridos, não é só espiritual, em todas as áreas. Os nossos desafios se tornam outros. Outra coisa que acontece, queridos, o desafio de Davi antes era só afastar lobo e urso. Agora ele tinha que afastar demônios da vida do rei. Mas aí, queridos, as guerras se tornam outras. A guerra de Davi era jogar uma pedrinha ali, uma pedrinha aqui, talvez fugir de um cascudo de um irmão, de outro. Agora não, depois da unção. Agora Davi entra em grandes guerras. Era guerra contra Golias, era guerra contra os filisteus, era guerra contra os amalequitas, era uma guerra sem limite. Queridos, tudo depois da unção sobe de nível. Tudo sobe de nível. Não é só vem poder, não vem só oportunidades. Mas tudo que der na sua vida sobe de nível. O desafio que você tinha agora vai ser muito maior. Porque agora a vida sabe, o diabo sabe, e Deus sabe que você tem uma unção sobre você. É diferente. Queridos, outra coisa que aumenta as dificuldades. Se você parar e puxar pela sua memória, vamos ser sinceros. Antes de Jesus a vida era mais fácil. Era. Mas não tinha tanta preocupação. Você não tinha tanta dificuldade. Que isso? É sério? Quem te perseguia no mundo? Ninguém. Ninguém te perseguia, ninguém te odiava no mundo. Você estava lá tranquilo do lado do chão, fazendo o que ele queria. As dificuldades, você tinha, você ia lá, ia beber, ia fumar, ia se drogar, ia fazer qualquer coisa, ia para um bar, ia para uma festa, ia para uma churrascada. Você esquecia. Agora não. Com a unção, as dificuldades são maiores. Queridos, antes a dificuldade de Davi qual que era? Era levantar cedo, pegar o rebanho, levar para o pasto, sentar debaixo de uma árvore, tocar harpa, vinha um animal jogar uma pedra, compunha música. Agora a dificuldade de Davi é muito maior. Pastor? Uma dificuldade de Davi, primeiro, foi fugir do rei que tentou matá-lo várias vezes. Bem diferente fugir de um rei e fugir de um leão e fugir de um lobo. Bem diferente, bem maior. Davi tinha 400 homens, Davi estava protegido, mas Saul ia atrás de Davi com 5.000. A diferença era muito grande. Davi saía antes da unção, saía do pasto e dormia na casa. Davi agora saiu da casa para dormir em cavernas. E vivia foragido.
Todo dia era aquela guerra, todo dia era Saul atrás de Davi, todo dia era Davi se escondendo e Saul indo atrás. Por causa de Davi, um dia, queridos, Saul matou 78 sacerdotes, porque Davi entrou no templo, comeu o pão da igreja e foi embora. Aí ninguém falou com Saul foi lá e matou 78 sacerdotes. Depois da unção, as dificuldades de Davi foram muito maiores. Não era só agora, queridos, conviver com 7 irmãos que não gostavam muito ou não valorizavam. Agora Davi tinha que conviver com 400 homens numa caverna, e a Bíblia descreve esses homens. Eram homens foragidos, angustiados de espírito e endividados. Já viu como que é ruim conversar com uma pessoa que está endividada? Ela só reclama da vida, não é? Tem que pagar conta. Quando imagina 400 homens. 400 pessoas. A Bíblia não fala que as mulheres da família foram, mas eram 400 homens que fizeram de Davi o esteio. E Davi conseguiu suportar tudo isso. Queridos, a unção, ela eleva o nosso nível. Mas o que ela eleva também são as nossas responsabilidades. Antes, Davi só tinha a responsabilidade com ovelha do pai. Se aconteceu alguma coisa, aconteceu. Agora não. A responsabilidade de Davi sobe. É sobre os 400 homens. Passa o tempo. Agora Davi era responsável, queridos, por uma nação. A unção trouxe tudo isso para Davi. Mas, queridos, Davi era responsável pelo sacerdote, responsável pelo profeta, era responsável pelos levitas, era responsável pela nação, pelas crianças, era responsável para que Israel não perdesse guerra. E aí, queridos, Davi tinha que proteger para que os inimigos não tomassem a terra de Israel. Era uma responsabilidade muito grande. Tudo que acontecesse era de responsabilidade de Davi na nação. A unção aumenta a responsabilidade. Mas, queridos, a unção eleva o nosso nível. A unção, queridos, ela eleva a nossa vida. Os desafios são maiores, são mais difíceis. Os sonhos são mais difíceis de serem alcançados. As guerras são muito maiores. Antes a gente lutava com um com o outro. Agora a gente luta contra o império das trevas. As dificuldades são maiores. As responsabilidades são maiores. Mas a unção sobre a vida de alguém traz vitórias incomparáveis. Queridos, jamais teve um rei que teve tantas vitórias e foi tão famoso como Davi. A unção traz, queridos, vitórias. Queridos, Davi consegue colocar demônios para correr, só tocando. Davi consegue derrubar um gigante. Davi consegue superar, queridos, os ataques do rei que queria matá-lo. Davi consegue conquistar o amor da filha do rei. Davi conquista a confiança do príncipe Jonatas. Davi começa a entrar na terra dos filisteus e vence guerras. Davi consegue se implantar. E uma coisa que Saul não conseguiu fazer, Davi consegue unificar o povo de Israel. Virou só uma nação. São vitórias, queridos, incontestáveis. Mas, pastor, bom para Davi. E eu, queridos, sobre nossas vidas também é assim. Deus um dia, Ele nos escolheu. Não foi indicação de A ou de B. Foi Deus que escolheu a mim, escolheu a você. Escolheu para sermos algo na vida dele. Escolhemos para a gente ser pessoas importantes. Deus nos escolheu. Havia outras pessoas mais qualificadas, havia outras pessoas com mais habilidades, mas foi a mim e foi a você que Ele escolheu. Amém, igreja? Foi uma escolha livre de Deus, ninguém interferiu. Deus apontou o dedo e falou: é você, é você, é você, é você. Um privilégio, algo grandioso. E aí, quando Ele nos escolheu, Ele sabia das nossas limitações, Ele sabia das nossas falhas, Ele sabia do que a gente não sabia fazer. E imediatamente, quando Deus escolhe alguém, o que Ele faz sobre essa pessoa? A exemplo de Davi, Ele traz o Espírito Santo. Aí começa o show do Espírito Santo. Aquele que não cantava na evangelista, passa a cantar. Aquele que não pregava, pastor, passa a pregar. Aquele, queridos, que não tinha habilidade nenhuma, não tinha capacitação nenhuma, segundo os olhos dos homens, Deus começa a capacitar. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele capacita. E capacita com o Espírito Santo. Ei, meu querido, sobre você há uma capacitação que você não imagina. Comece a fazer a obra de Deus. Comece a se dar a obra de Deus. E você vai ver as grandes
obra que você vai fazer, porque isso é promessa de Deus em Jesus Cristo. Aqueles que creem em mim farão obras maiores. Aleluia. A promessa de Jesus é até hoje. Ele nos ungiu, queridos. Ele nos ungiu. Ele nos escolheu. Ele nos capacita. E além dessa capacidade, Ele nos dá poder, queridos. É literalmente poder mesmo, queridos. Não é fantasia. Não é frase de chavão, não. E quando vier sobre vocês o Espírito Santo, terá uma virtude, que será poder, queridos. Qualquer um que é ungido da parte de Deus, que foi escolhido por Deus, se levantar a mão contra o diabo corre. Se orar com fé, Deus cura e ainda perdoa pecados. É poder de Deus sobre a sua vida. Imagina, queridos, Deus consegue concentrar o seu poder e colocar na palma da sua mão. Na palma da sua mão. Você toca, as pessoas são curadas. Lá em Marcos, Deus, na pessoa de Jesus, inspirando os homens, e fala: olha, se beberem coisa mortífera, não lhe vai dano, falarão em novas línguas, expulsarão demônios, orarão por enfermos e serão curados. É poder. O ungido tem poder. A pessoa ungida tem poder. Queridos, tudo que você sabe muita coisa, Deus quer usar como para Ele. Deus quer usar suas habilidades. Deus quer usar seu jeito de ser. Deus quer usar sua maneira de agir. Deus quer usar o conhecimento que você alcançou lá fora em prol do reino dele. O Deus que ungiu Davi, através de Samuel, é o Deus que nos unge, nos escolheu. É o Deus que nos capacita pelo Espírito Santo, Deus que nos dá poder. E queridos, Deus é aquele Deus que dá oportunidade. Porque você é ungido, Deus abre a porta para você, não tenha dúvida. E comece a olhar o que Deus já fez por você depois que você foi para a presença de Deus. As portas que Deus abriu, as oportunidades que Deus te deu. Queridos, vamos ser sinceros, nós não fomos mais longe. Porque às vezes a gente não quis arriscar pegar aquela oportunidade. Será que dá? Deus está abrindo portas. Deus está abrindo portas de grandes lugares, queridos. Deus tem trazido grandes pessoas para serem amigas nossas. E a grande oportunidade, Deus está te colocando como líder sobre o povo dele. Isso é oportunidade. Deus tem colocado você para liderar o povo dele. Antes não liderava nem a sua casa. E agora você pode liderar um grande povo. Mas aí, queridos, vem aquela parte que fala conosco. Depois que eu me entreguei a Jesus, a minha vida subiu de nível. O nível da minha vida subiu. Mas agora os desafios são bem maiores. Queridos, agora os problemas são maiores. As dificuldades são maiores. As barreiras são maiores. As guerras que eu convivo, que eu luto, que eu guerreio, os conflitos são maiores. Você vai puxar pela sua memória e falar assim: eu nunca passei tanta dificuldade na minha vida. Como é difícil! Como é difícil estar nesse caminho. Parece até que as coisas são ao contrário. Porque tudo na sua vida sobe. Desafio sobe, guerra sobe, dificuldade sobe. Aperto. O aperto que o ímpio passa não chega perto do seu aperto. A dor que o ímpio sente não chega perto da sua dor, porque você é ungido. E Deus sabe que Ele pode te apertar, Ele pode te provar, porque Ele vai te capacitar a vencer. Amém. Aí Jesus fala uma frase célebre. João 16:33. No mundo tereis aflições. Ele está falando isso para o ímpio? Ele está falando isso para o não crente? Ele está falando isso para aquela pessoa que não tem compromisso com ele? Não. Ele está falando isso para os apóstolos. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Não desanime diante do seu problema. Não desanime diante da dificuldade. Eu estou permitindo toda essa dificuldade. Pastor, olha o que o senhor está falando. Deus está permitindo eu passar perto? Deus está permitindo. Deuteronômio 8, versículo 3. Deixei ter fome para saber aquilo que estava no coração, para dar a entender, aleluia, glória a Deus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da minha boca. Deus aperta, mas não te abandona. Deus sufoca, mas não tira o seu ar. Deus está contigo, porque você é ungido, você é uma ungida de livre escolha de Deus. Amém, igreja? Amém, Jesus. Glória a Deus. Como a responsabilidade pesa sobre você.
Vocês viram Davi fazendo alguma faculdade de realeza? A Bíblia diz isso? Vocês leram? Então, Davi entrou na faculdade de realeza, aprendeu etiqueta, aprendeu tática de guerra? Não. Foi o Espírito Santo que deu a ele. E quando Davi piscou o olho, ele enfrentou um leão no urso. Quando abriu o olho, estava diante de um homem aproximadamente de 3,60 metros, um homem que não era só grande não, ele era bom de guerra. Mas Davi foi abençoado e venceu Golias. O ungido, que tem dificuldades maiores que qualquer pessoa. O ungido tem mais responsabilidade. Como Paulo fala, queridos, eu comparo as profissões, vamos falar pastor como profissão. A profissão de pastor é a mais difícil que tem. Que é, pastor? Queridos, vamos analisar. O médico, ele é um médico que está lá dentro. Aí o médico vira para você e fala, meu filho, você não pode fumar. Faz mal para você. Ele sai do consultório dele, o que ele pode estar fazendo? Fumando normalmente. O prefeito, olha, estou zelando pela minha ética. De repente o cara tem 1, 2, 3 amantes, estou falando que ele tem não, estou dando um exemplo. O engenheiro, ele pode ser exigente com a obra do outro, mas com a dele ele nem liga. Pastor não, queridos. Pastor, que eu saiba, não tem isso. Aqui é uma coisa, saiu da porta, ele é outra. É isso que existe, pastor? Pastor é 24 horas, pastor. Até dormir ele tem que ser pastor. Na minha igreja. Servo de Deus é assim também. É 24 horas que é servo de Deus. Aleluia. Ungido é 24 horas. Então a responsabilidade é consigo mesmo, com ele e com a família. Ele tem que cuidar da família. O bem-estar da família depende do ungido de Deus. Aí, sai da família, as pessoas que cercam. Amigo de trabalho, vizinho. A bênção daquelas pessoas depende de quem? Do ungido. Aonde o ungido, a ungida passa, ele deixa a bênção. Ou estou exagerando? É assim. O ungido deixa o aroma de perfume de Deus. É isso que Paulo fala. Vocês têm o perfume de Deus, vocês têm a bênção. Aonde o ungido passa, tem bênção. Exemplo de José do Egito. Aonde ele passava, onde ele colocava a mão, havia prosperidade. A responsabilidade é grande, querido. Eleva o nível. Mas, queridos, todo ungido, sem exceção, olha na Bíblia. Todo ungido, o final da vida dele é só vitória. É só vitória. Às vezes ninguém entende por que aquele ungido está tão apertado financeiramente, ou está doente, ou o filho não é bom, ou isso e aquilo. Ei, querido, Deus está preparando um ungido para quando vier a vitória ser em definitivo. E as vitórias são enormes. O que você vai vencer, o que você vai ganhar da parte de Deus, ninguém na sua família jamais teve. A cura que Deus vai ministrar na sua vida é maior que qualquer cura que você já ouviu falar. O milagre de Deus para te dar vitória no casamento, na vida financeira, no seu dia a dia, jamais foi visto na história da sua família ou no bairro. Porque a vitória do ungido é enorme, é grande. Queridos, eu quero que você pense um pouquinho, me empreste sua imaginação. O que os irmãos de Davi, ou qualquer outro vizinho que ficou sabendo da unção de Davi, falava de Davi? Olha, não está ungido, está foragido. Está lá, a cabeça dele está a prêmio. Ué, não, ungido de Deus, nunca vi. Ungido dormir na caverna, nunca vi. E quando Davi começou a andar com os bandidos, o que não falavam de Davi? Olha lá, ungido. Cercado de bandidos, eles eram bandidos. Foragido é bandido. Intimidado é bandido. Angustiado, falando bandido porque eles fugiram, queridos. Não é que entendido é bandido, não. Estou falando que a atitude daqueles homens era de fugir. Imagina o que não falavam do ungido Davi. E aqueles homens, 400 homens, eles viraram valentes de Davi. Jamais você já tinha visto, alguém já tinha visto um discipulado tão grande como esse? Pegar 400 bandidos e transformar em 400 homens de Deus? Por que isso, queridos? A unção que estava sobre Davi. Queridos, ser ungido, ser escolhido de Deus é difícil. A vida fica até mais complexa e mais complicada. Mas, meu querido, no final, vale a pena. Amém, Jesus. Deus abre porta para você que não abre para mais ninguém. Deus te dá ideia, soluções de problemas que não dá para mais ninguém. A sua prova é diferente
e maior que todo mundo. Já pensou nisso? E é mesmo. Sua prova é maior que qualquer prova que tem. Sua dificuldade é maior que qualquer dificuldade. O seu problema é mais difícil que de todo mundo. Sabe por que é isso, querido? Porque a sua vitória vai ser incomparável. Ninguém vai ter uma vitória como a sua. Aleluia, Jesus. Porque você é ungido e uma ungida de Deus. Amém. Eu quero que você creia nisso, meu querido. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração e entenda o seguinte. Todo ungido, ele foi escolhido por Deus. Todo ungido tem sobre ele o Espírito Santo de Deus, que o capacita, que dá poder e usa as suas habilidades. Amém. Para o ungido, Deus cria oportunidade. Deus abre porta, e muitas portas. Ungido vai de um lugar ao outro sem perceber. Ungido vence aquilo que ninguém vence, como Davi venceu Golias. Ungido começa a ter amigos como ninguém teve amigos. Ungido se torna líder. Ungido, queridos, o nível da vida dele é outro. Os desafios são maiores, as guerras são maiores, as dificuldades são maiores, a responsabilidade é muito maior, porque todo mundo começa a olhar para o ungido, mas eu quero terminar esse sermão falando que a vitória do ungido é muito maior. Muito maior. Sansão, a Bíblia diz que ele teve mais sucesso no final da sua vida que em toda a sua vida. Davi, com todas as suas falhas, ele morreu, a Bíblia diz, com fartos de dias. E teve o filho mais sábio de todos os tempos. Jó, queridos, que prova foi Jó, mas como termina a vida dele? Com dobro. Deus dobrou os bens de Jó. E a Bíblia diz que as filhas de Jó eram as mais lindas da região. José do Egito, vendido, caluniado, esquecido, e virou o segundo homem do Egito. E era estrangeiro. Não era do Egito, não, ele era estrangeiro. Daniel jogado na cova, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, mas Daniel ficou 70 anos sendo conselheiro de 3 a 4 reis diferentes. Queridos, pode ver, a vida do ungido é mais difícil, mas a vitória do ungido é a maior que tem. Aleluia, Jesus. Meu querido, posso te dar um conselho? Você que já recebeu a unção, ou você vai receber a unção, não abra mão da sua unção, porque a sua vitória vem proporcional à sua unção. Amém, igreja? Não abra mão. Você é ungido, você é ungida, você é escolhido por Deus. Deus te escolheu no ventre da sua mãe. E você é ungido de Deus. Tudo é diferente na sua vida, inclusive a sua vitória. Amém? Vamos estar terminando o nosso culto. Chamar a pastora para estar fazendo os avisos, e pregando a bênção.